protagonistas. E eu estou muito feliz de receber você aqui hoje assistindo a gente, esse projeto incrível que realmente é para receber mulheres empreendedoras que inspiram, que motivam e que possam ensinar muito para vocês. E hoje eu estou com uma convidada super especial que é a nutricionista Natália Gimenez. Obrigada, Nath! Eu que agradeço pelo convite, Gi, é uma honra estar aqui, porque de fato o nome do podcast já diz, né? O mundo é de quem faz e as mulheres empreendedoras também merecem um lugar, né, de destaque. Perfeito. Na verdade, mulheres protagonistas é realmente aquelas mulheres que assumem o controle da própria história, né? Que decidem fazer acontecer com as condições que tem, né, Nath? Exatamente. E às vezes as pessoas olham assim, alguém com resultados, por exemplo, no seu caso, consultório cheio de pacientes, agenda lotada, e as pessoas não fazem ideia da trajetória. A gente tem esse hábito ruim de comparar muito nossos bastidores com o palco dos outros, né? Exato. Acredita que foi muito fácil chegar ali, não ver o quanto de tombo já tomou. E é legal isso para mostrar exatamente isso, que se eu cheguei, todo mundo pode, né? Isso, e para contar a sua história também, justamente para isso, para as pessoas entenderem que o sucesso não é da noite pro dia. Exato. Ele é construído, né, Nath? Fala pra mim uma coisa, como é que você começou nessa área, né? Por que você decidiu fazer nutrição? Tá, vamos lá. Então, basicamente, o meu ensino médio, eu fiz técnico, né, em web design, não tem nada a ver com nutrição. Uhum. E no último ano de ensino médio, eu comecei a me interessar com o hábito saudável. Então, comecei a frequentar academia, comecei a me alimentar de forma geral, uma alimentação mais saudável. Até lá, eu me alimentava, assim, péssimo. Minha mãe era uma negação, sabe? Minha mãe até fala, Natália, você mudou da água pro vinho, literalmente, que era... Minha alimentação era a base de nuggets e refrigerante, de verdade. Eu não tinha uma alimentação bem saudável, não. E foi no ensino médio que eu comecei a me cuidar mais e aí me apaixonei pela nutrição. Aí falei, web design não é pra mim, não gosto, aquele monte de programação não dá. Aí entrei na faculdade de nutrição e assim, foi realmente amor à primeira vista. Que legal, então foi uma coisa assim, você, pelos hábitos que você tinha, né, você começou a ver que aquele estilo de vida fazia sentido, Pra você mim. começou a se interessar mais também pelos temas, acredito eu, né? Exatamente. E isso te levou para a faculdade. Eu fiz direito, né? Eu sou advogada, além de mentora de empreendedoras. E eu me lembro que quando eu comecei a minha comunicação na internet foi como blogueira fitness. Olha que legal. E aí, isso eu fazia também, na verdade, assim, meu estilo de vida saudável fazia com que eu pensasse também na faculdade de nutrição, porque eu vivia aquilo tão intensamente. Vivo até hoje, né? Acabei de comer uma crepioca, inclusive, você viu. Tá na dieta. Marmitinha Arrasou. aqui, ó. Mas eu me questionei por muito tempo em relação à faculdade de nutrição, porque eu gostava muito de pesquisar sobre, inclusive... Do estilo de vida, né? E eu fazia textos em relação ensinando mesmo algumas coisas relacionadas aos hábitos e até a alimentação. Até que chegou uma época que muitas blogueiras fitness começaram a ensinar muita coisa. Foi. E aí eu até parei, assim, e coloquei uma nutricionista na época pra falar, porque daí Que ela legal. tinha feito a faculdade, né? Pra poder ensinar, e aí ela tinha, né, a bagagem e tudo mais. E aí foi amor à primeira vista. Você fez a faculdade, você falou, meu, é isso que eu quero fazer. E desde que você fez, você já sabia que você queria clinicar? Sim, já sabia que eu queria atender. Na verdade, eu sempre gostei da área da saúde, sempre gostei de cuidar de pessoas. E a nutrição nada mais é do que cuidar de pessoas, querendo ou não, né? Então, saí da faculdade já querendo abrir no meu consultório ou querendo trabalhar em hospital, né? Porque minha vontade era ajudar as pessoas com alimentação saudável. Só que eu fiz estágio no hospital e eu vi que aquilo realmente não era pra mim, sabe? Eu não quero lidar com a doença, eu quero lidar na prevenção da doença, na alimentação saudável, na prevenção, né? Não na ajuda da melhora da doença em si. E nutricionista no hospital não tem muito lugar de fala, principalmente hospitais públicos, né, que não tem verba para suplementação. Eu falei, cara, não é para mim. Então, realmente é o consultório, é clinicar, é atender. E aí eu comecei a atendendo em casas de pessoas. Então eu levava a minha balança no carro, levava minhas fitas, fita métrica, dipômetro, meu computador e comecei a atendendo em casa das pessoas, né? Porque você sai da faculdade, você não tem nada, né? Sim. Pulo no bolso. E eu comecei atendendo, fui na casa de um, na casa de outro, até que procurando, né? Primeiro eu mandei mensagem para várias clínicas de estética, porque tem nutricionista em clínica de estética, né? Querendo um espacinho ali. Só que não consegui. Até que apareceu a oportunidade de alugar, ou sublocar, né, uma salinha no Aquários, mas era uma sala tão pequena, sabe, que nem cabia 2 pacientes ali. Se eu atendesse 2 pacientes de uma vez, um casal, por exemplo, eu tinha que tirar uma cadeira,
colocar de lado para conseguir fazer a avaliação. Então, eu comecei nessa salinha pequena, comecei atendendo uma vez na semana, e mesmo atendendo uma vez na semana, não conseguia fechar a agenda. Só que eu nunca desisti, porque era isso que eu queria, eu não sabia fazer outra coisa, né? E eu comecei já antes de me formar, eu já postava meu estilo de vida na rede social, né? Eu sou de Paraibuna, uma cidade pequena, então todo mundo já sabia que eu era a Natália, gostava de academia, que fazia nutrição, que eu ia me formar logo mais. Então, quando eu me formei, eu já tinha as pessoas sabendo da minha profissão, né? Já tinha as pessoas me procurando antes mesmo de me formar. Então, quando eu me formei, eu já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes, né? Porque já me viam falar sobre aquilo na internet. E eu fiz sem pretensão nenhuma, eu fiz porque eu realmente gostava de divulgar meu estilo de vida, né? E aí eu continuei criando conteúdo no Instagram, continuei fazendo meu melhor trabalho, atendendo as pessoas, e aí foi aumentando o número de pacientes, até que eu saí dessa salinha para um consultório maior agora, né? Que é onde eu atendo. Consultório que eu conheço. Isso, que é onde eu atendo atualmente, né? E assim, você tava nessa salinha que era apertada e tudo mais. Essa salinha era aqui em São José dos Campos ou era em Paraibuna? Era aqui mesmo, era no Aquários. Sempre foi aqui em São José, Sempre então? foi. Eu cheguei a atender em Paraibuna também, no início, mas... Eu lembro. Isso, eu ia pra lá toda semana. Toda segunda, não era uma coisa assim? Era tinha dia fixo que eu ia pra Paraibuna, só que além de ter o tempo que eu gastava, né, na estrada, ainda tinha o gasto de gasolina, tinha o gasto de aluguel, que lá eu também tinha que pagar. Na verdade, não era aluguel, era uma porcentagem da minha consulta que eu deixava lá. E aí, na ponta do lápis, eu vi que financeiramente não estava mais compensando atender em Paraibuna. Sim. Então, não faz muito tempo, mas eu fechei a agenda de Paraibuna e fiquei só em São José. E Paraibuna é muito perto. Então, assim, os pacientes que eram os meus pacientes de Paraibuna, eles passaram a passar comigo também em São José, ou a gente faz uma consulta online, enfim. Sim. Isso que você falou dessa maneira de pegar uma sala, de repassar uma porcentagem, é algo muito comum, assim, para empreendedoras no começo, que não podem assumir o investimento de uma sala, de gastos, né? Porque tem que mobiliar, tem que decorar, tem o contrato, tem aluguel, condomínio, água, luz, enfim, tudo. Então, essa questão da porcentagem no começo pode ser interessante. Maravilha. Só que depois de um tempo, né, não Nath? mais. Aí você começa a ver que realmente aquele valor da porcentagem, quando você aumenta o faturamento, você começa a ver que aquele valor tá sendo muito alto, que você já pode ter seu espaço. Exatamente. E aí você tomou a decisão de ir para aquela sala, daí você reformou, lá você fez do jeito que você queria, né, Nath? Isso, lá eu peguei do zero, né? Sim. Mas nesse meio tempo todo chegou a pandemia, né? Que assim, foi um caos. Um susto para todo mundo, Sim. né? Quem é empreendedor, quem não é empreendedor, para todas as pessoas. Sim. E na pandemia eu ainda estava nessa sala pequena, né? Ainda estava atendendo nessa salinha que eu alugava. E lá era muito pequeno mesmo, não tem nem noção de tamanho, mas assim, 2 pessoas e eu já enchi essa sala, sabe? E é engraçado que eu tenho pacientes até hoje que já... Isso é muito legal, que né? estão comigo desde dessa sala pequena. E aí veio a pandemia, né? Foi um tiro no pé pra todo mundo, ninguém sabe o que ia fazer, o que ia acontecer. E eu me via, assim, possibilidade de trabalhar. Porque aqui em março, né? Foi 2000 e quanto a pandemia? Nem sei, me perdi. Em março de 2020 veio a pandemia 2020, com tudo. E você inaugurou o consultório e começou a atender lá quando? Março de 2020 foi... Em outubro vai fazer 2 anos de consultório desse ano, tá? Então, no meio da pandemia, eu tava alugando essa salinha pequena. Foi. E aí, foi em março, ninguém saiu de casa, né? Aquele auê, não sai de casa. Se for sair de casa, é no supermercado e tal. Então, ninguém saía de casa, né? Foi aquilo que a rua era deserta. E eu falei, cara, como que eu pago minhas contas? Não dá pra eu ter um contrato ali alugando aquela sala, né? Então, e você investiu também, né? E eu investi em equipamento, em tudo, não tem como. Aí, como eu via que a internet continuava muito em alta, eu fiz um grupo de WhatsApp, chamava Quarentena Saudável. Fiz por um aplicativo de tickets, né? Então, criei um ticket num valor, tipo, acessível, acho que era R$49, R$59, sei lá. E eu dava dicas diárias nesse grupo, mandava cardápio, mandava dicas de como escolher um bom pão integral, dicas de nutrição de uma forma geral. Tudo que eu já dou no meu Instagram, mas eu mandava lá uma coisa mais estruturada. Isso, né? mais estruturada. E aí, nessa primeira quarentena saudável, para quem não ia ganhar nada, eu consegui fazer 3 mil. Para quem não ia ganhar nada. Então, eu falei, caramba, dá pra investir na internet, né?
Aí, depois desse, vieram outros, que daí eu fechei parceria com personal, fechei parceria com psicólogo. Então, criou Quarentena Saudável e a gente criou Você Melhor 21 Dias depois. Então, vieram outros cursos online, né? Voltando à pandemia, voltando não, né? Dando uma amenizada, né? Continuando a pandemia, porém não tão tensa. Dando uma amenizada naquela situação. Voltei atendendo consultório de novo nessa salinha pequena. E eu já tinha um fluxo de paciente bem legal. Nessa época, meu pai já acreditava também no meu trabalho, né? Porque se eu fosse escutar meu pai, teria feito concurso do Banco do Brasil. Estava infeliz, provavelmente, trabalhando em banco, Deus me livre. Ou talvez não, né? Mas, assim, era outra vida, né? É outro rolê, né? Outro rolê. Não dá pra mim. E aí eu acho que ele viu que, poxa, né? A Natália tá investindo nisso, é o que ela quer. E aí ele me ajudou com um consultório. Então, onde eu tenho hoje foi muito a ajuda do meu pai ele também. Ele te ajudou no investimento e tudo mais, Isso, exatamente. Né? E o seu pai era uma pessoa, Nath, que antes você comentou que ele não apoiava tanto a nutrição, é isso? Não que não apoiava, mas que talvez não acreditava, não sei, né? Porque meu pai é concursado e minha mãe é professora, que não é concursado também. Então, tem essa questão da estabilidade financeira, sim. né? Tanto é que eu me formei, eu terminei o ensino médio, cheguei em casa, tinha uma apostila gigante do Banco do Brasil. Você vai estudar, você vai fazer o concurso. Eu falei, tá bom, vou estudar, vou fazer o concurso. Eu cheguei lá, o que eu tô fazendo aqui, né? Pra mim era grego aquela prova, mas enfim. Então, se fosse seguir talvez os pensamentos do meu pai, teria ficado num concurso, uma coisa estável, entre aspas, né? Na minha família não tem ninguém que empreende, né? Que tem consultório, que, né? Enfim. Então, assim, foi batendo cabeça mesmo que a gente conseguiu chegar. E assim, eu também passei por isso, porque na realidade meu pai era advogado, né? Eu fiz direito até por causa do meu pai. E aí, eu também me questionava muito se eu queria o direito ou não, o quanto era por causa dele e o quanto era por minha causa. E no fundo eu sabia que era por causa dele, sabe? Então, assim, meu pai é falecido, né? Tem 8 anos já, mas assim, quando ele faleceu, eu lembro que eu pensei, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Porque eu fiz direito por causa dele, eu não queria. Ele tinha escritório, eu ia trabalhar com ele, enfim. E ele queria que eu fosse concursada também, e justamente com essa comunicação de estabilidade, futuro garantido e etc, né? Que é uma coisa que muitas pessoas, assim, os concursados ou algumas pessoas mais velhas tinham muito essa visão, né? Que é uma vida estável, garantida, vá para concurso público, né? O empreendedorismo não é como hoje, né? Que muitas pessoas empreendem. Muitas também começam no susto, né, Nath? Porque por necessidade também. Mas, assim, essa questão do seu consultório, eu conhecia o seu consultório, né? A gente tem até uma história pra contar em relação a isso. Que, assim, quando você tinha seu espaço, você tinha mais 2 salas lá dentro, né? Isso, tem a minha sala e mais 2, exatamente. Isso. Aí, antes eu não tinha essa sala aqui, né? Nesse prédio. E aí, a gente conversava e tal, e a gente até conversou de fazer algum tipo de projeto juntas. Estilo esse grupo de desafio seu. E eu ia entrar como coach, né? E aí, tudo bem, fizemos uma reunião lá na sua sala, eu vi a sala que tava disponível, na verdade tinha 2, uma tava meio ocupada, né, que a Carol usava, e a outra tava disponível. Daí eu falei, nossa, Nath, gostei dessa sala e tudo mais, não quer se deslocar, porque eu tava procurando um espaço. Sei lá, Gi, vamos ver e tal, nananã. E aí um dia, na sua sala mesmo até, eu acabei usando, né, uma vez atendi uma cliente, eu tava sem espaço, eu lembro certinho, procurando, assim, e tal, mas tava na pandemia, então era uma época mais complicada pra investir e tudo, né? As pessoas ainda estavam segurando dinheiro, então não queria gastar com coisa, entre aspas, supérfluas, né? E arriscar também. Porque empreender é arriscar, e montar um espaço, uma sala, ainda com investimento baixo, é contrato, é condomínio todo mês, é pelo menos uma mesa, a poltrona e a cadeira você tem que ter ali pra receber as pessoas. E aí, tudo bem, fui lá na sua sala, atendi e tal, e aí você já tinha ido embora. Acho que você tava em Parebu naquele dia. Isso, acho que esse dia eu tava atendendo lá, exatamente, foi isso mesmo. Aí, tudo bem, deixei meu carro no seu estacionamento lá, tranquila, né? Pleníssima. Na época, o estacionamento fechava. Exato, daí eu, na hora de ir embora, assim, eu desci e falei, bom, vou embora. Tava fechado o portão, eu falei, nossa, mas que estranho, né? Daí mandei uma mensagem pra você, não, Gil, o controle fica aí na recepção, é só você pegar. Peguei foto de controle e mandei pra você. Nath, é esse? Não tinha controle nenhum. Não tinha controle, meu carro ficou preso. Aí tudo bem, né? Mandei mensagem pra você e você falou, nossa, Gi, pior que não sei, nunca aconteceu isso. Falei, tá bom. Aí eu, blogueira que sou, né, fiz um store lá no meus melhores amigos ainda, né? Fiz um store, assim, falando, nossa, gente, meu carro ficou preso, não acredito, e agora, o que eu faço e tal? E eu não tava com o aplicativo do Uber na época. E o 99 falaram que era
que aceitava pessoas que tinham antecedentes criminais. E aí eu surgiu fiquei isso. com medo de pegar o 99. Então, realmente, eu tava me sentindo meio, e agora o que eu faço? Né? Porque tem Uber, realmente você pode pegar um Uber e ir embora. Não sei o que aconteceu uma vez, meu aplicativo do Uber deu erro, nunca mais consegui usar o Uber. Aí eu fiz o story e meio que falei isso, né? Nossa, e agora não sei como que eu vou embora e tal. E aí, Rafael, meu namorado atual, que não era meu namorado e não era nada, na verdade, porque ele conversava comigo no direct, olhe lá ainda. Ele me mandou assim, quer carona? Eu te busco. E era pra acontecer, tá vendo? Aí eu respondi e tal. Falei, certeza? Dele, claro, te busco e tal. A gente se conheceu assim, você acredita? Então a sua Nesse sala, dia. exato, a sua sala, tá vendo? Era pra acontecer, não tem como. E foi uma época de muito perrengue pra mim, no sentido de tipo, meu, tô sem sala, quero atender, não tenho onde atender. E assim, aquele dia eu fui na sua sala, mas onde eu ia com o meu notebook pra atender era no Shopping Colinas, cara. Eu usava, tipo, online, fone, e ficava lá, tipo, um espaço pra poder fazer um atendimento, entendeu? Ia, tipo, Você na não livraria. dava uma desculpa de, não tenho onde atender, Não, né? a Vou gente dava atender, independente igual de onde. você falou, né? Você deu o seu jeito também. De, por exemplo, você ia até a pessoa com os materiais pra poder fazer os seus primeiros atendimentos. Foi assim que você Exatamente. começou, né? E quando foi que você começou a ver que tava dando certo, assim, que as coisas estavam acontecendo realmente? Quando eu vi que eu não tinha mais agenda, eu tinha uma lista de espera para atender as pessoas. Eu falei, caramba, né? Eu tô trabalhando das 8 às 6, tô preenchendo todos os meus horários e tem pessoas querendo passar comigo, eu não tenho mais horário para esse mês. Então eu percebi que ali tava dando certo, sabe? Entendi. E eu mando um questionário para a pessoa responder se ela passar comigo, e uma das perguntas do questionário é de onde ela veio, do Instagram, de indicações ou outros. E eu consigo gerar depois um gráfico, né, com base nessas respostas. E eu percebo que, sei lá, 60% vem das redes sociais, 40% vem das indicações. Então eu falei, poxa, acho que eu estou fazendo um trabalho legal, estou dando meu melhor aqui, né, na consulta, e estou investindo em marketing nas redes sociais. Então foi aí, deixa eu pensar, ano passado, que eu vi que eu não tinha mais horário disponível. Foi talvez no meio do ano passado, que eu percebi, caramba, acho que voltou com tudo, né? A volta da pandemia, as pessoas começaram a se cuidar mais e eu não tinha mais agenda disponível. Encerrei dezembro com a lista de espera, porque eu não conseguia atender todo mundo ano passado. E foi aí que eu percebi, poxa, né? Deu certo, tá dando certo. Tá dando certo. Né? E aí eu acho que, né, aconteceu das pessoas acreditarem mais e tal, porque eu comecei muito nova, eu saí da faculdade, eu tinha 22 anos. E já comecei a trabalhar, então as pessoas não põem muita credibilidade em mulher nova, né? Tanto é que eu, às vezes, atendo umas pessoas mais velhas e falo, nossa, você que é nutricionista? Eu falo, sou eu que sou nutricionista, né? Mas é uma incerteza, é um medo, não tem como, né? A gente tem que ir com medo mesmo. E as pessoas, eu vejo que muitas vezes elas esperam a melhor ocasião, né? Eu preciso atender só quando eu tiver uma sala, eu preciso atender só quando eu tiver um notebook, eu preciso atender só quando eu tiver uma balança. Cara, não existe a melhor ocasião para você fazer o seu trabalho. O melhor horário, o melhor tempo é o agora, né? As coisas vão acontecendo. E as pessoas que eu atendia nessa salinha minúscula, que poxa, para mim era o fim do mundo, né? Ter que tirar a cadeira de um lugar para atender, elas estão comigo até hoje. Então, isso não foi um empecilho para elas não continuarem comigo, entendeu? Sim, e essa é a sua história também, né? Às vezes a gente se julga muito. Vou começar pequeno. Meu Deus, eu vou Tá atender cheio de concorrente, né? Isso. Tem muita gente grande. Vou ter que tirar a cadeira na frente do paciente para poder ter espaço, para poder, sei lá, tirar medida. O que vão pensar e tudo. E a gente se julga muito e acaba não continuando. Paralisando, Isso, né? paralisando. Isso acontece demais. Teve uma sala, lá em Londrina, isso. A primeira sala que eu fui atender como coach. Poxa, atendimento de coaching é igual nutrição, você precisa ter privacidade. E aí era uma sala que passavam pessoas no meio, porque tinha uma porta que dava para uma outra sala. Então eu fazia a sessão aqui, em algum momento da sessão vinha a pessoa da outra sala e passava ali no meio, sabe? E aí tinha uma outra questão também, que a minha sala não tinha ar-condicionado. E daquela pessoa tinha. Então, eu deixava a porta dela aberta pra poder vir o ar-condicionado. Mas quando eu atendia, eu tinha que fechar por conta da privacidade. Só que é aquilo. Eu pagava R$300 de aluguel na época. Então, assim, era muito barato. Então, era o que dava. Você conseguia, né? Exato. Então, assim, eu falei, entre não ter um lugar pra atender e entre atender aqui, eu vou atender aqui. E eu nunca tive vergonha do lugar ou nem nada. Nem
por conta da pessoa que eu tava atendendo, sabe? Eu pensava assim, é o meu começo, é a maneira que eu estou começando, é uma escolha que eu fiz, porque eu trabalhava em escritório de advocacia, né? Eu saí do escritório e Pra fui pro empreender. coaching. É, foi assim, uma transição bem brusca. E aí eu falei, meu, é minha história, é isso que eu tenho hoje. Eu sou sonhadora, eu sou ambiciosa, eu vou ter meu espaço, e nananã, que você conheceu hoje, a minha sala. Mas aquele momento era isso, era 2018 isso. Então eu falei, não, eu vou fazer acontecer a partir daqui. E é isso, é legal a gente falar até para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que todo mundo tem um começo. tem um começo, E nem sempre o nosso começo vai ser aquilo que a gente vai olhar e vai falar assim, Aquilo nossa, que a gente sonha, né? isso, é assim que eu queria começar. Porque às vezes não é nem o espaço dos sonhos, mas às vezes é um lugar que te incomoda realmente, sabe? É um lugar barulhento, é um lugar pequeno, é um lugar que passa pessoas no meio. Mas é a maneira que você tá começando, é a sua história. Um dia vai ser história pra contar. Exatamente, Entendeu? é. Então é muito legal você escutar o que você passou. Porque, por exemplo, teve a questão do seu pai também de não apoiar no... Não é que não apoiava, né? Ele queria um outro futuro pra você, digamos assim, né? Que na cabeça dele era o que futuro dava mais certo, garantido. né? Era o que dava certo, o que ia ser garantido. E algumas pessoas ainda têm essa visão, né? Vou fazer o direito, vou fazer tal faculdade, porque é aquela faculdade que dá dinheiro, né? Eu costumo falar que quem dá dinheiro é pai e mãe, olha lá, né? E olha lá. Não existe mais a profissão que dá dinheiro, ainda mais na época das redes sociais, da internet, onde você vê uma digital influencer ganhando mais do que talvez um médico, né? Então não existe mais a profissão que dá dinheiro. Mas como tudo na vida, você vai ter resultado se você botar uma energia naquilo, né? E eu acredito que foi isso que deu certo. Então, eu saí da faculdade, já fiz minha primeira especialização, terminei minha primeira especialização, já fiz a segunda. E durante toda a faculdade, são 4 anos, era 4 anos de nutrição, agora, se eu não me engano, vai aumentar para 5. Durante todos os anos de faculdade, eu ia em curso, eu assistia palestra, o que dava para me atualizar, eu tentava me atualizar, porque eu sabia que era eu e mais milhões de nutricionistas que estavam sendo formados naquela época. Então, precisava ter um diferencial, né? Porque se você não tem diferencial, você é só mais uma, né? Então, acho que foi isso que também deu tão certo, sabe? Sim. E eu sempre tentei tratar meu paciente como único. Então, eu busco ele na sala de recepção, eu levo ele até a sala de recepção, eu converso com ele, eu olho no olho dele, porque as pessoas precisam dessa atenção, né? Às vezes vai numa consulta de um médico que dura 10 minutos a consulta, o médico não olha nem pra cara, ele se sente desamparado, então ele quer alguém que ampare ele, né? Que escute, que veja, que ajuda. Então, desde do horário do paciente dentro da minha consulta até as próximas, até o pós-consulta, que eu dou todos os suporte também no WhatsApp, eu tento fazer o meu melhor, que é para ele voltar, para ele me indicar, para chegar mais pessoas e para ficar, não quero aquele consultório que chega pessoas novas o tempo todo e as pessoas não ficam, sabe? Sim. Eu quero que chegue nova e que as pessoas fiquem, que esses novos indiquem para os outros e assim vai. É porque daí você vai fidelizando, né? Você vai Exatamente. construindo mesmo, né? Uma cartela de pacientes, você vai fidelizando as pessoas. E isso que você falou de você ter se capacitado desde o começo, né? Buscado capacitação e atualização e tudo mais, porque assim... Muito se fala em ter um diferencial. Você precisa ter um diferencial para você não ser mais um. E eu costumo dizer que o nosso diferencial também, ele é ser a gente, né? Ser você, o seu diferencial é ser você. E mais do que isso, é você fazer um trabalho realmente bem feito. Porque parece óbvio. Faça um trabalho bem feito, mas não é óbvio. Não é óbvio. E o óbvio precisa ser dito. Eu falo isso todos os não dias. Não é? Porque, na verdade, olha, o seu diferencial, você falou, olha, fui buscar capacitação. Claro, a gente espera que as pessoas, quando se formam, elas não parem de se atualizar e elas continuem se atualizando. Nem Mas sempre não é isso isso que a maioria acontece na faz, prática, não é mesmo? Então, assim, você se atualizar, você se aperfeiçoar. Você comentou até antes de começar que você é uma pessoa tímida, né? Isso. E assim, não parece, eu nunca pensei que você era tímida e tudo mais, mas por quê? Foi algo que você quis transpor. Eu tive que quebrar essa barreira da Isso. timidez, né? E aí você produz conteúdo na internet, por exemplo. Então, por exemplo, todo mundo produz conteúdo na internet, o quanto isso vai ser um diferencial. Cara, ninguém é você. Então, se você produz... As pessoas se conectam com pessoas, né? Isso. Conteúdo de nutrição tem zilhões, mas Natália de Mendes Nutricionista só tem eu. Então, talvez eu tenha um jeito que as pessoas se conectem com o meu jeito e que não se conectem com o outro. Então, por mais que tenha concorrentes, você precisa fazer o seu trabalho, dar o melhor, né?
E a timidez veio porque eu sou de Paraibuna, né? Ah, Cidade verdade. pequena. Aham, Eu era tão tímida quando era criança que minha mãe conta que ela precisava me xingar. Natália, fala oi pra fulano, que nem oi eu dava. Sabe aquela criança que só ficava assim atrás da mãe? Então ela falava, Natália, fala oi pra fulano. Aí eu falo, oi, fulano, tudo bem? Então eu era tímida nesse nível. Só que eu via que aquela timidez não ia levar a lugar nenhum, né? O que você ganha com a timidez? Nada. Então ou eu botava a cara na rede social, aparecia lá de filtro e tudo, ou eu ia ficar pra trás. E é só começar, né, Gi? Não tem assim um segredo, não tem nada. Eu falo que aparecer no Instagram, né, falar sobre isso em redes sociais é igual você fazer uma musculação, é um músculo que você precisa treinar, né? Então é treinamento. Vai chegar uma hora que vai automático. A gente fez os stories automático aqui, mas antes, meu Deus do céu, era 30 minutos para fazer um story de 10 segundos. Isso. Agora já me filmo na rua andando ali, não tô nem tenho vergonha mais. E é legal você falar porque, assim, tudo tem um começo pra tudo. Seja pra ter a própria sala, seja pra começar os atendimentos, pra ter segurança no atendimento. Exatamente. Você comentou a questão de ser mais nova e ter sofrido preconceito e tudo mais, mas, gente, todo mundo tem um começo, Todo mundo tem um né? começo, Então, assim, se é mais nova ou até mais velha, porque a mais velha também, às vezes, Também sofre tem. preconceito, né? Todo mundo tem um começo. Então, produzir conteúdo na internet também. E aquela pessoa que muitas vezes ela não produz, né? Tu pode tá assistindo a gente agora e não produz conteúdo na internet, tem vergonha, tem timidez, tem medo. Quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Exatamente. E claro, tudo também é adquirir conhecimento, porque você falou sobre as suas especializações em nutrição e tudo mais. Mas tenho certeza que você também estudou As marketing redes sociais, digital. Você também estudou o funcionamento do Instagram para você ter Exatamente. a produção de conteúdo que você o que tem. engaja, o que funciona, título, né, de publicações que gera curiosidade. Precisa, né? Sim. E assim, você faz bastante Reels também, né? Que é um dos Faço. formatos hoje que Agora mais é um formato distribui. novo, né? Então, assim, nutrição tem muita gente que se interessa, né, pelo assunto Muito, ainda nutrição. mais agora, né? Eu tô vendo muita procura pela área da saúde, pela estética, pela saúde em si, academia, dieta. Eu acho que assim, a gente tá num pico legal, sabe? Eu vejo que vem uma ascensão, assim, há alguns anos. Quando eu era blogueira fitness mesmo, foi bem naquela época a Gabriela Pugliese, assim, sabe? Então foi 2014, 2015, faz tempo já. Mas, assim, deu aquele boom, assim, no fitness. Mas é um boom que foi uma curva ascendente, na verdade. Eu acho que na pandemia, porque as academias ficaram fechadas e porque as pessoas ficaram mais As depressas. pessoas ganharam peso Isso. também. Aí teve meio que essa queda, ou deu uma estacionada, assim, porque as pessoas realmente ficaram mais em casa, ficaram mais Não sedentárias. era isso que elas queriam se preocupar, né? Isso, e também foram comendo mais, porque estavam mais ansiosas e tudo mais. Passando agora, né, que se Deus quiser realmente está passando essa pandemia, e não vou pensar o contrário, porque quando eu falo com alguém assim, então agora que a pandemia tá abrandando, daí mas na verdade tá tendo um pequeno surto de Covid. Não vou falar isso, não vou atrair isso, não quero falar disso no meu podcast, deixa pra lá. Mas assim, agora que a pandemia está abrandando, as pessoas estão buscando mais, que estão correndo atrás do prejuízo. Exatamente. A vida voltou. E muitas metas ficaram pelo caminho, né, Nath? Muitas. Então parece que as pessoas, elas voltaram com tudo, assim, pra tipo, eu quero viver a vida que eu desejo, eu quero ser protagonista, eu quero treinar, fazer dieta, ter o resultado que eu desejo, ou eu quero empreender e fazer acontecer meu Instagram, eu quero ter mais clientes, porque parece que as pessoas ficaram estagnadas. A pandemia medo, criou né? isso também, né, Nath? Mas eu acho que é uma insegurança, o medo do futuro, o que vai acontecer agora, né? Tipo, a economia é tudo, né? Tudo. Era muito difícil fazer planos, né, na pandemia, na verdade. É que é uma coisa que a gente não tá preparada, né? Não tem precedentes ninguém disso preparou. Vamos lembrar o que historicamente fizeram quando teve essa pandemia. Não existe, não Exato. tem. Então, assim, a gente entrou pra história, inclusive. Entrou, Nossos filhos e netos vão estar lá. Eu sobrevivi à pandemia, Exato. à guerra. Ixi, nossa, quero nem saber. Foi puxado mesmo, mas assim, espero realmente que isso passe, porque agora eu vejo que tá tendo essa onda mesmo. Pro empreendedorismo eu tô sentindo, pra nutrição eu acredito que você esteja sentindo, e eu acho que nesse lance mesmo das pessoas buscarem ativamente o que elas realmente querem, porque talvez elas tenham mesmo sentido o que é não poder, não porque quer, mas porque a vida veio e falou, agora pausa, agora espera, né? Então eu acho que fez muitas pessoas repensarem também as próprias escolhas, não é verdade?
Total. E a pandemia também trouxe muitas pessoas de serem mandadas embora de empresa, né? Então, acho que no meio dessa situação, elas se disseram, opa, preciso empreender, né? Isso. Preciso vender um chocolate, preciso vender um bolo, preciso vender uma roupa, preciso... Então, acho que esse aumento, né, das pessoas empreendendo mais, tendo seus próprios negócios, veio muito também do resultado da pandemia, né? Que muita gente foi mandada embora de empresas que tinha anos e tal. Então, se viu nessa necessidade de tomar conta do seu próprio negócio. E muitas pessoas começam a empreender, Nath, bem como você falou, nesse susto. No susto, Pandemia ou necessidade mesmo. E muitas vezes eu vejo que essas pessoas, elas não se preocupam muito com a parte burocrática ou com o gerenciamento das finanças. E elas vão fazendo, tudo bem, não tá com medo, não estão paralisadas pelo medo de, meu Deus, será que eu empreendo? Mas ela vai fazendo sem muito saber direito o que tá fazendo, né? Então, assim, é interessante escutar você falar, porque, assim, é necessário, sim, essas empreendedoras buscarem, né? Por exemplo, eu trabalho com mentoria para empreendedoras e eu tenho um curso online também chamado Método Protagonista Lucrativa. E aí, nesse curso, eu ensino realmente essa parte burocrática, desde tirar o CNPJ, de você ter uma conta bancária jurídica e uma da pessoa física. Talvez isso para você seja óbvio, mas para muitas pessoas não é. É óbvio agora, mas no começo não. Não era, né? Então, assim, e aí as pessoas estão buscando mais esse tipo de conhecimento mesmo. Que as pessoas vão vendo a necessidade disso quando elas começam a ter problemas reais por conta disso, né? E no seu consultório você já sempre teve essa gestão? Como que foi essa questão? Não, menina, não. Porque a gente sai da faculdade e ninguém ensina, né? Como que cobra, como que recebe, como que paga imposto. Não, você sai da faculdade ali perdida, batendo cabeça real, literalmente. Então, no início, eu fui ter duas contas, né? Pessoa física e jurídica faz um ano. Até, sei lá, ano retrasado, era só uma conta. Eu gastava conta do consultório, não tinha reserva de emergência. Contratei um educador financeiro para mim, Edu, o nome dele maravilhoso, me ajudou muito. Inclusive, agora no meu produto digital também foi ele quem incentivou, sabe? Então, precisei contratar um assessor financeiro, porque a gente sai da faculdade literalmente perdida. E como eu não venho de família que empreende, aí não tem esse exemplo em casa, né? Então, poxa, eu preciso aumentar o preço da minha consulta, mas e o medo, né? Eu vou tirar o retorno que antes era incluso na minha consulta, mas e o medo? Então, eu tive que passar por todo um processo de crescimento, né? E por todo um processo de aprender o que é uma empresa, o que não é, o que paga, o que não paga. Por que reserva de emergência? Por que não ter? O que, né? Enfim. Sim. Quanto que eu tiro para mim, quanto fica para a empresa. Porque muitas vezes, Nath, isso que você tá falando, no dia a dia a gente começa a perceber alguns problemas que a gente fala, alguma coisa não tá certa aqui. Eu preciso gerenciar melhor o meu dinheiro, eu preciso entender melhor como que funciona essa administração. Eu não tô conseguindo fazer planos pra minha clínica ou pra minha empresa. Eu não tô entendendo qual que é meu dinheiro, qual que não é. Parece que todo o dinheiro é meu, mas se todo o dinheiro for meu, quem que paga as contas da empresa, né? E aí, na prática, às vezes batendo muita cabeça, né? Que a gente vai atrás, por exemplo, de um consultor financeiro ou de uma mentoria para empreendedoras, pra gente poder realmente falar, não, peraí, deixa eu aprender a fazer, porque vai me custar muito, né? Às vezes a pessoa vem antes e ela percebe que realmente ela poderia perder muito lá na frente, ou a pessoa já veio com grandes perdas, né? Então, assim, é interessante você falar, porque muitas faculdades, elas não preparam mesmo a gente pro mercado de trabalho e para empreender. Porque assim, você é nutricionista, mas você é uma empreendedora. Exatamente. Assim como uma dentista é uma empreendedora, assim como uma advogada é uma empreendedora, né? Então, na prática, precisa saber como gerenciar o próprio negócio, estratégias de crescimento, gestão financeira. E a gente não aprende nada disso na faculdade. Eu fiz direito, minha filha, não sei. Eu acho que não ensina nem a como fechar um contrato. Entendeu? Não ensina negociação, que é uma coisa que todo advogado precisa saber. Entendeu? Não ensina você como vender, não ensina nada. Você tem que fazer, ou você tem que se especializar ali depois. Isso. E a mesma coisa você, por exemplo, consulta. Consulta com retorno ou consulta sem retorno? Quanto que cobra? Quanto cobrar? E agora? Eu tirei o retorno e aumentei o valor da consulta. Será que tá certo? Será que não tá? Porque a gente fica com medo realmente, entendeu? Só que quando a gente vai ver também
nossa, minha consulta, eu tô querendo subir, mas tô com medo de subir. Só que esse retorno aqui, na verdade, então a minha hora tá valendo o quê? Porque se tem um retorno depois... Quanto vale a hora? Você não aprende isso, né? Isso, então esse conhecimento, ele também precisa ser adquirido, né, Nath? Exatamente. E assim, hoje você tem sua clínica, você tem a sua cartela de pacientes, você começou com alguns produtos digitais lá no começo, né? E foi algo até mais no susto do que no querer, né? Foi ali naquela necessidade, naquela situação que eu me vi na necessidade de fazer alguma coisa. Sim, quando eu trabalhei no escritório de advocacia, eu trabalhei num escritório que fazia um serviço anti-pirataria para alguns players que tinham cursos online. Eu acho que talvez você conheça Érico Rocha, o Vinícius Poseidon do Q48, como você é da área fitness, deve saber quem é. Vinícius Poseidon, Mairo Vergara do inglês. Né? São grandes nomes, exatamente. Assim, eu era funcionária, né? Não quer dizer que eu trabalhei para o Érico Rocha. Posso dizer assim no currículo lá, mas não é bem assim, né? Na prática mesmo, eu ficava preenchendo o formulário o dia inteiro pra denunciar a pirataria do Mercado Livre, que tinha muitos cursos pirateados no Mercado Livre, tipo fórmula de lançamento, queima diária lá do Vinícius Poseidon. Ficavam vários cursos, tipo, do R$1, R$5. Aí, qual era a função da Gisela? Mercado Livre, esse curso está errado, não pode estar aqui. Aí, por quê? Pirataria. Por quê? Quem é o dono? Esse CNPJ. E nananã. E era o dia todo fazendo isso. A mesma coisa. Só que, o que isso me trouxe na época? Eu falava assim, nossa, mas esses caras aqui estão vendendo esse curso aqui 4 mil, porque do Érico Rocha, na época, era uns 4.900, eu acho. Hoje é mais que 8, eu acho. Não sei quanto que dá. Mas enfim, aí eu falava assim, meu Deus, né? Como assim, né? E aí eu olhava para aquilo e falava assim, que legal, vender o próprio conhecimento na internet, ganhar dinheiro com isso. E aí olha só como são as coisas, né? Como tudo vai somando na nossa bagagem. Eu olhava aquilo e falava assim, eu quero ter um curso online um dia, mas eu não sei do quê. Acho que não vai ser de direito. Eu pensava, né? Acho que não vai ser de direito. E até o dono do escritório, ele virou pra mim, por que você não monta um curso mais de nutrição, essas coisas que você gosta aí? E aí eu já me julgava na época do tipo, mas eu não sou nutricionista, como é que eu vou montar? E eu vou ter que ter profissionais junto comigo e tal. Enfim, aí depois virei coach, a minha vida mudou e tal. Mas o que eu quero falar você começou nessa área de curso online diferente de mim, né? Quando eu tive meu primeiro curso online, eu queria muito aquilo, eu já entendia o que aquilo significava e tal. No seu caso, não, né? No seu caso foi tipo, quarentena saudável e você fez R$3.000, assim, num ticket baixo, né? Porque na verdade, R$49,90 pra fazer R$3.000. Eu nunca tinha lido nada a respeito, então assim, foi literalmente no susto. No susto. E agora você tá com um curso mais completo, é isso? Agora eu tô com um curso mais completo, ele chama Emagreça com Leveza, porque eu vi que é impossível ajudar todo mundo no consultório, né? Nem todo mundo consegue passar em consulta, então tem esse curso, ele é talvez um pouco mais barato do que a consulta, mas gera grandes resultados também, né? Isso que é legal, assim, você conseguir reunir o seu conhecimento de uma forma, num método, por exemplo, para ensinar as pessoas aquilo de uma forma gravada, né? E de uma vez gravado, uma vez investido, né, o seu tempo e conhecimento ali você vender. Escala, né? Exato. Então, nas minhas sessões de mentoria, eu sempre falo para as minhas clientes, tem alguma maneira de você vender o seu conhecimento para você conseguir escalar, né? Parar de vender só a sua hora? Porque tem esse lado também, né, Nath? Eu acho que o curso online tem duas questões principais, assim. Tanto essa questão de você poder fazer valer mais o teu conhecimento e o seu tempo. E o outro lado é o lado de você ajudar as pessoas numa escala que talvez se você fosse pela hora, você não conseguiria atingir, né? Então você tá com o carrinho aberto agora. Tô. Que abri legal. Hoje. Ai, que legal. Loucura, né? Porque eu abri carrinho, fui trabalhar, tô vindo aqui veio aqui, podcast, nem almoçou, já correu. Nem almocei. Sorte que eu tenho terapia mesmo, não. Ainda bem que a terapia tá em dia, A terapia né, tá em dia, tem que estar. Isso é muito legal de você falar, porque assim, ó, isso é uma coisa que eu tenho pensado muito. Hoje eu tenho vivido, né, muitas coisas que eu queria muito, assim, de ter meu espaço, de ter meu podcast, de ter agenda cheia, várias coisas que, eram meus sonhos quando eu me formei como coach, tinha muito medo disso não acontecer, não de não ter o podcast, mas de não ter agenda cheia, de não ter cliente. A gente fica nisso, né? Fica. Igual lancei hoje meu curso, falei, cara, mas será que vão comprar? Será que vão gostar? Será que vai dar conta? Eu vou conseguir abater todos os gastos que eu fiz? A gente fica nisso, fica né? Com medo, a gente tem medo, né? Na fase que a gente estiver. Mas aí chega uma hora que a gente tá vivendo coisas que a gente realmente gostaria de viver, e aí bate outras coisas, porque a vida é assim. Então, assim, você pode ter o medo de começar pequeno, o medo de faltar dinheiro, o medo de não dar conta de pagar as contas no final do mês.
E aí, quando algumas coisas estão um pouco mais tranquilas, podem bater outras questões, que é, meu Deus, eu tenho muita agenda, eu tenho muita gente dependendo de mim, eu tenho funcionário, eu tenho minha agenda de horários que, não cabe isso aqui mais. Exatamente. E eu quero descansar e não posso, porque eu tenho que trabalhar. Então tem um outro lado que é zero romântico do empreendedorismo. Ele é exaustivo. É exaustivo. Demais. E até um pouco solitário, né? Porque quem não empreende não vai entender você trabalhando no domingo. Ontem mesmo, eu trabalhei no domingo até 11 horas da noite. E quem talvez é CLT, não empreende, não vai entender. Não vai então, entender. já deixei de fazer muita coisa, já deixei noivo de lado, já deixei, sei lá, família de lado. Ontem mesmo eu estava almoçando com os meus pais, respondendo o celular e falando e tal, porque, né, hoje seria o lançamento. Meu Deus, eu te entendo, tá tudo certo. Então, mas tem gente que não entende, Tem né? gente que não entende, então é um pouco até, diria, solitário, né? Porque ou você tem algum companheiro que entende isso, que até pode trabalhar ou não na mesma área, mas que entenda, ou não tem jeito, não vai dar certo. Porque na verdade, assim, é difícil de explicar mesmo. É difícil, Eu mesma, na verdade, às vezes eu fico pensando, cara, a minha cabeça não desliga. Na minha cabeça não desliga também, mas eu acho que é muito do empreendedor, É né? do empreendedor isso. E eu, por exemplo, na pandemia, na pandemia foi completamente diferente pra mim. Eu tava atendendo muito menos, né? Eu mudei de cidade, então foi uma transição muito longa e tal. Muito difícil também. Mas hoje, que eu me pego trabalhando o tempo todo, eu falo, caramba, eu tô vivendo exatamente aquilo que eu queria. Mas isso não quer dizer que não tá puxado, que não tá exaustivo, que não é tá estressante, né? Que a gente não sinta, que a gente não queira descansar. E a gente se julga também por estar trabalhando o tempo todo. Se julga por estar trabalhando e por estar descansando, Exato. né? Tipo, tem um meme. Não tem Você já viu ideia. o meme? É tipo assim, ó. A pessoa assim, ó. Duas mulheres com o cabelo enrolado, com o cabelo na toalha, assim. Daí é assim, eu descansando. Aí a outra, igualzinha, com a mesma toalha e tal, eu me julgando por descansar. Porque é exatamente isso que acontece, entendeu? Eu fui pra São Paulo esse final de semana, que eu até falei pra minha namorada, falei, amor, pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui de São José, porque se eu ficar, eu vou trabalhar. Então vamos fazer alguma coisa, vamos sair, vai ser Dia dos Namorados agora, semana que vem. Então a gente comemora o Dia dos Namorados em São Paulo. Só que eu tinha as pautas do podcast pra fazer, né? Levei até o notebook pro hotel. Mas eu não peguei no notebook. Eu falei, não vou pegar. Aí eu me julguei um pouco por não ter pego o notebook. Me julguei. Mas eu ia me julgar se eu pegasse, entendeu? Exatamente. É assim. Então, assim, cada fase que a gente tá, a gente vai ter que lidar, né, com o momento atual e entender quais são as nossas metas, objetivos. Exato. Pode ser que a nossa meta um dia tenha sido a agenda cheia. E aí, quando chega na meta da agenda cheia, tem até uma cliente, a Júlia, a maquiadora. Ela falou assim, Gi, ela faz a mentoria comigo, né? Beleza, eu cheguei na agenda cheia. E agora? Qual que é a minha meta? Porque eu era isso. Diminuir a agenda agora e continuar com o mesmo salário. Isso. Agora é diminuir a agenda, é poder ganhar a mesma coisa ou mais, é poder escalar o próprio conhecimento, que é o movimento que a gente tá fazendo também, né? Você tem seu curso online, eu tenho meu curso online. Adorei o nome, inclusive, Emagreça com leveza, porque não precisa ser pesado. As pessoas associam emagrecimento com sofrimento, emagrecimento com comida sem graça, emagrecimento com salada e frango de batata doce. Não é, né? Emagrecer é você comer com qualidade. Eu falo que você não precisa comer menos, você precisa comer melhor, né? Então, nesse curso é basicamente isso que eu ensino. Eu forneço cardápios elaborados por mim e variados. Então, você não precisa comer a mesma coisa todo dia também para ter o seu resultado. E como eu dou as quantidades, né? Eu estabeleço umas quantidades de carboidrato, de proteína, a pessoa vai conquistar vai conseguir almejar o emagrecimento, né? Então é basicamente isso. E é legal, Nath, porque assim, ó, tanto o empreendedorismo quanto a dieta e treino e tudo mais, a nossa mentalidade, ela conta muito, né, pra como a gente leva as coisas. Tanto que você brincou, a terapia tá em dia. Porque realmente, né, pode ser muito pesado. Empreender pode ser muito pesado. Dieta e treino pode ser muito pesado, sim. Eu já vivi cenários em que eu ia treinar, tipo, sem querer estar lá. Eu fazia dieta e comia sem querer estar comendo aquilo. Eu brinco no meu Instagram que eu treino literalmente na força do ódio. Porque, poxa, eu saio, sei lá, 7 horas do consultório. Eu quero ir pra casa, né? Eu não quero ir pra academia. Mas é disciplina, né? É disciplina. Então, assim, é legal você falar do teu curso, que chama Emagreça com Leveza, porque pode ser leve. E o empreendedorismo, eu não vou dizer que, olha, vai ser leve, vai ser fácil, vai ser tranquilo, porque não vai, né? Empreender por si só é arriscar. Exato. E arriscar nunca vai ser algo, nossa, que demais, é isso que eu quero. É porque você tá saindo da sua zona de conforto, né? Isso. Mas é aquilo, assim como na nutrição, nos negócios, é você entender qual é o seu porquê. Por que eu quero emagrecer? Por que eu quero empreender? Por que isso é importante pra mim? Pra daí você ajustar de uma maneira que faça realmente sentido pra você. É isso que faz ser leve. Quando você ajusta aquilo, você não fez por causa do pai, ou por causa da mãe, ou por causa do namorado.
Por que que eu quero emagrecer? Por que que eu quero empreender? É isso que vai fazer você sustentar aquele hábito mesmo sem vontade ou mesmo mais cansada. E né? você tem que fazer por você, porque quando você começa fazendo pelos outros, não vai dar certo. É. Né? Eu vejo muito isso no meu consultório. Então, chega paciente, às vezes, que quer emagrecer porque o marido fala, porque fulana fala, assim, que não vai dar certo. Agora, Natália, eu tô aqui porque eu quero emagrecer, eu quero mudar de vida, porque eu quero mesmo, não tem ninguém me falando. Falei, ótimo, o resultado vai ser muito melhor. É engraçado isso, É engraçado. E as pessoas, às vezes, elas não trabalham o próprio autoconhecimento, assim, né? Hoje eu uso muito a palavra autoconhecimento e tem uma cliente minha uma vez que falou assim, Gi, explica um pouco melhor de autoconhecimento, que pra você é óbvio falar de autoconhecimento, mas pra quem tá de fora, o que que é o autoconhecimento, né? E é isso, é você entender o seu funcionamento, por que você quer, o que que é importante pra você, qual que é a sua história que te trouxe até aqui pra você fazer essas escolhas novas, que as suas escolhas não determinam como se fosse uma sentença. Olha, eu escolhi até hoje talvez não fazer dieta, exercício, fazia sentido pra mim isso, mas hoje eu não tô contente da maneira que eu estou, eu quero mudar os meus hábitos, eu quero uma vida mais saudável. Não é uma sentença o que você viveu até aquele momento. Exato. Mas só com autoconhecimento pra você entender por que você que quer, não porque outra pessoa tá dizendo pra você fazer, que você vai fazer. Porque se for o motivo do outro, o quanto isso é sustentável, entendeu? E a gente tá chegando numa parte aqui do meu podcast que eu gosto muito de perguntar, como meu trabalho é coaching, né? Coaching e mentoria, eu gosto muito de falar de metas, objetivos, aquilo realmente que move a gente, né? O autoconhecimento faz isso. Quando a gente se conhece, a gente começa a entender o que eu quero, por que que eu quero e vou buscar. Hoje você tem seu consultório, você tem uma agenda cheia, você acabou de lançar seu curso. Se eu te perguntasse qual que é o seu maior sonho, qual seria seu maior sonho hoje? Meu maior sonho já é trabalhar menos e ganhar mais. Porque você acabou de falar, né? Eu chego em casa 8 horas da noite, então não tenho tempo para o meu cachorro que eu gostaria, não tenho tempo para o meu noivo que eu gostaria, não tenho tempo. Talvez sábado, por exemplo, eu vou trabalhar dia 12. Então, meu sonho é conseguir escalar a ponto de que eu diminua a minha rotina de trabalho e consiga ganhar ou a mesma coisa que eu ganho ou até mais, né? Entendi. E é legal você falar isso, porque assim, a gente tem... Às vezes alguém fala isso pra mim, eu quero ganhar mais, trabalhar menos. E aí a pessoa fala, quem não quer, né? Todo mundo Todo quer, mundo né? quer, mas a questão é, o que eu tô fazendo para isso acontecer? Que eu tô disposta a fazer o também, que eu né? estou disposta. Perfeito, usa a palavra ideal, porque assim, haja disposição, porque na verdade não parece que é simples. Mas não eu é. quero trabalhar menos e ganhar mais. Como quem tá de fora pensa, essa aqui é a vida boa, quer a vida mansa. Mas na realidade, para você chegar num ponto que você consegue trabalhar menos e ganhar mais, você talvez trabalhou muito mais por muito tempo que a Exatamente. maioria das pessoas para conseguir isso. O curso online é um exemplo disso. As pessoas olham de fora e falam, que simples, fácil, né? Ter um curso online, lançar. Mas eu tava trabalhando no final de semana, depois de atendimento. Tava fazendo filmagem sábado. Isso, organizar as aulas, organizar os materiais em PDF, estruturar aquilo de uma forma que faça sentido. Porque não é simplesmente gravar E deixar lá, tá aqui teu curso. Não. E outra, igual o teu consultório, você se preocupa com o atendimento para a pessoa voltar. O curso Exato, online é a mesma coisa. coisa. Você entrega um bom curso para as pessoas indicarem, para as pessoas darem depoimento, para as pessoas serem transformadas. De que adianta a gente fazer um curso online que a pessoa compra e fala, meu Deus, quero dinheiro de volta? Que isso existe, né? Tem até a garantia. Você dá garantia no seu curso? Sim, o Hotmart, ele tem essa questão burocrática, né? Você precisa. Na verdade, pela lei, são 7 dias. Qualquer pessoa comprar um curso online hoje, ela pode acionar os 7 dias do direito do consumidor, que você pode pedir o dinheiro de volta. Isso. Na Hotmart tem até 30 dias. Você pode selecionar lá 7, 14 ou 30 dias. Algumas pessoas usam 14, 30, querendo dizer assim, eu banco tanto isso daqui, que é tão bom o meu curso, que você não pode... vai... Tem aí suas questões em relação a isso, porque às vezes as pessoas assistem o curso inteiro em 14 dias, ou 30, tem e muita pedem o gente mau dinheiro de caráter. volta. E aí você realmente tem que devolver, né? Porque, na verdade, é uma garantia que você colocou. Então, é um ônus do negócio. Mas, estatisticamente falando, isso aumenta muito o número de pessoas que compram, porque elas pensam isso. O meu risco é zero, então eu vou comprar, entendeu? Porque se eu não gostar, eu devolvo. Só que depois, lá dentro da plataforma, a pessoa gostando, ela acaba ficando, entendeu? Exatamente. Mas você comunicou que tem a garantia e tudo mais no teu lançamento ou não? Não comuniquei, mas quando eles entram no próprio site já Na vem página escrito, de vendas né? tá lá, Isso, na né? página de vendas, Tá. E você fez aula? Como é que foi o teu lançamento? Você gravou aula? Isso, são videoaulas, são módulos, né? São 3 módulos. Aí cada módulo
reflete um assunto diferente. E são aulas gravadas e materiais em PDF também, né? Para fazer um complemento. Um acompanhamento também, né? Isso. É muito legal que nutrição dá pra explorar a parte comportamental também, né, Nath? A nutrição é um leque, né? Sim. E aí, além do cardápio e tudo mais, tem essa parte comportamental que influencia muito, né? Os hábitos, os pensamentos, os comportamentos pra pessoa ter resultado ali dentro do emagrecimento, dentro de uma vida mais saudável, né? Exatamente. Porque quando a gente fala de alimentação, a gente não fala só com você comer pelo fato de se manter vivo, né? Você tá colocando emoções ali. Exato. Então, por isso que a nutrição, ela torna muito difícil, né? As pessoas, que a maioria do meu público é mulher, né? Mas as mulheres que vão até o consultório, muitas delas choram porque passou por alguma coisa. E a autoestima também, ela influencia isso, né? Então, chora porque está acima do peso, chora porque ouviu comentários negativos, chora porque tentou a vida toda e nunca conseguiu. Então, lidar com nutrição é lidar com pessoas, é lidar com emoções, é lidar com sentimentos. Então, não é tão fácil quanto as pessoas pensam, sabe? Sim, com certeza. Na realidade, por isso que eu pergunto, né? Falo sobre a questão do curso, porque imagino que você acaba abordando de alguma forma. Emagreça com leveza por si só, já vem pra esse lado, pra né? tirar esse nome, Exato, né? pra tirar esse peso. Esse peso, né? de que muitas vezes dieta. as emoções podem nos levar mesmo pra esse outro lado de meu Deus, eu preciso emagrecer, ou meu Deus, eu preciso fazer isso aqui, não quero. E aquilo se torna muito mais pesado. E as pessoas, muitas vezes, elas comem as emoções, né, Nath? Muito, exato. Tô triste, tô feliz, terminei relacionamento, comecei um relacionamento. Vou comemorar, vou comer. Vou chorar as pitangas, eu vou comer também, né? E acaba que a comida tá em tudo. Então isso também faz com que as pessoas, elas percam um pouco a mão, assim, né? No dia a dia. Fala pra mim uma coisa. Eu te perguntei de um sonho. Você tem alguma meta pra esse ano? A minha meta que eu queria era lançar o curso, já consegui, atrasei, né? Porque a minha meta mesmo era ter lançado em março, tô lançando agora em junho, mas é difícil, a gente quer dar conta de tudo, né? Desculpa de cortar, é raro, mas acontece com frequência. Então a minha meta que era lançar um curso online eu consegui bater. E minha meta de salarial também consegui bater, então acho que eu tô no bônus. Agora o que vier é lucro. O que vier é lucro. Tá na hora de fazer uma nova meta, então, já Tá que na hora bateu. de fazer uma nova meta, tá vendo? Pode ser uma meta até relacionada ao número de alunas, né, do teu curso, assim. Já abriu, agora a meta era gravar as aulas, lançar, abrir o carrinho. E tudo bem, tá tendo vendas agora e tal, vai ser o primeiro lançamento, mas talvez uma meta pra esse ano ainda, que provavelmente você vai lançar de novo ainda, né? Sim, pretendo fazer outros lançamentos. É uma meta, mentora, né? Vamos pôr uma meta agora então, Nath, vamos lá, meta hoje. de alunas, quantas tem até agora, tá bom? Vai fechar o carrinho que dia? Ok, então vamos lá, é minha cara isso, tá? Mas é bom ter metas, É né? lógico, elas movem a gente, elas são super necessárias, Exato. porque eu costumo falar pro meu namorado isso, né? Eu falo assim, uma vida sem sonhos e sem metas, cara, você vai ver um dia após o outro e aí, né? Então eu falo, as pessoas precisam disso, e meu trabalho hoje, ele é conectar as pessoas com sonhos e metas pra fazerem, elas quererem fazer acontecer. Então, ser protagonista é isso, né? Você entender o que você quer, de acordo com seus porquês, pra você buscar aquilo ativamente, Exato. né? Vai ter desafio, vai ser difícil. Pode ser difícil. Vai dar vontade de desistir? Vai, todos os dias. Vai passar por perrengues? Vai passar por perrengues, mas quando você sabe por que você quer e aquilo é importante pra você, tem uma meta clara pra você buscar, você tira forças, você vai atrás e faz acontecer, né, Nath? Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Passou rápido. Passa super rápido. Eu falo que é um bate-papo leve e que vai, quando a gente vê, tá acabando. É triste até, mas assim, fala pra mim uma coisa. Tem algum aprendizado, algum ensinamento, algo assim na sua jornada empreendedora que fez muita diferença pra você, algo que você escutou, algo que você aprendeu, que você gostaria de compartilhar, assim, pra deixar pra outras mulheres que estão assistindo a gente agora? Exatamente o que eu acho que a gente falou no início da nossa conversa, né? Não compare os seus bastidores com o palco dos outros, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma família, cada um tem tudo, então não dá para você comparar o sucesso dos outros com o seu futuro, senão você vai viver frustrado, né? Compare você com você mesmo. Quanto você evoluiu em um ano? Quanto você evoluiu com 6 meses? Porque senão a frustração na sua vida vai ser constante. E é verdade isso, essa questão da comparação, ela faz muitas vezes que a gente fique olhando pra grama verde do vizinho. Exato. E eu até falo brincando, às vezes a grama do vizinho é verde porque ela é Ele artificial. pinta, ele pinta, ou né? porque não tem festa lá e a sua tem festa, por isso que a sua nunca tá verdinha, porque tá sempre pisoteada, cheia de barro. E a do vizinho tá lá artificial e ninguém nem pode pisar.
Então, assim, às vezes a gente se compara, mas a gente nem sabe com o que a gente tá se comparando. Exato. Né? A gente vê o Instagram hoje da maneira que é, a gente imagina uma coisa e a outra completamente diferente. Exatamente. Ou também o próprio fato de você ter uma jornada que te trouxe até aqui, que vai ser diferente da outra pessoa, por si só, porque são famílias Pessoas diferentes, experiências diferentes, capacitação, pensamentos diferentes, especialização diferente. Então é muito legal sempre lembrar essa questão. Eu uso muito essa frase. Quando você falou, eu até pensei. Eu adoro essa frase. Que é, não compare seus bastidores com o palco de ninguém. Que é até o protagonista, é isso, né? O protagonista tá... As pessoas pensam no palco, mas e o bastidor que tá e por o que trás? ele fez pra estar ali no palco, O que né? sustentou ele até ali, o quanto não foi difícil pra ele também. Então, assim, quero te agradecer muito. Obrigada, eu fico imensamente feliz de estar aqui hoje. É muito legal, assim, escutar a sua história, porque motiva, inspira, né? E, assim, dá uma injeção de ânimo mesmo em outras mulheres pra entender que tudo tem um começo, sabe? Exato. Que ninguém começa grande, que a gente tem uma história. E a gente vai carregando isso, né, Nath? Tipo, putz, essa é a minha história e eu vou levar... Tem orgulho dela, Tem né? orgulho disso, exato. Eu não conhecia, na verdade, né? Você me mandou por escrito alguns pontos, mas eu não conhecia, assim, como você tinha começado. Sabia que você era de Paraibuna, né? E sabia que a sua sala fez eu conhecer meu namorado. Fora isso, eu não tinha, assim, grandes informações. Então, muito legal. Obrigada. Parabéns. Eu que agradeço, Gi. Parabéns. Prazer imenso estar aqui. Poder falar um pouquinho mais sobre nutrição, como eu comecei, né, pra todo mundo. Sim, eu quero te agradecer mesmo, porque, assim, é inspirador a gente saber que as pessoas, elas têm... Cada uma tem sua história. E a gente tem que honrar e respeitar a nossa história, porque é isso que a gente vai levar, né, da nossa vida, as nossas condições, a maneira que a gente veio e o que a gente faz a partir disso pra atingir os resultados que a gente quer, né? Então tá, Nath, muito, muito obrigada, Eu tá? que agradeço, Gi. Estamos finalizando mais um podcast Mulheres Protagonistas. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. E assim, se você gostou desse podcast, se ele fez sentido pra você, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, deixa um comentário, porque de verdade, a gente coloca muita energia pra fazer isso aqui acontecer. Então, já se inscreve aí, já deixa seu comentário, porque você faz diferença e pode ter certeza que eu leio tudo e que faz toda a diferença pra mim saber que vocês estão aqui acompanhando, aprendendo e empreendendo também junto com a gente, tá bom? Um super beijo e te espero no próximo episódio.